Então, aqui trazendo as minhas primeiras impressões sobre a linguagem, aqui que a Sabina fala, ela tenta muito que a primeira linguagem não é a linguagem verbal, óbvio, né? Mas nem para todo mundo, então fica bom falar. E a linguagem verbal para o psique não é a mais importante. E a gente dá tanta importância para a linguagem verbal, não é mesmo? A gente vê nas terapias, por exemplo, quanto a linguagem não verbal é tão importante quanto a linguagem verbal. E a gente percebe que se a gente começa a implementar o mindfulness, a atenção plena em si mesmo e a atenção plena no outro, a linguagem não verbal muitas vezes revela nossas indagações mais profundas, que a gente fica por anos pensando o que será que a criatura está querendo dizer com isso. E quando a gente começa a observar a linguagem de outras expressões, e não a verbal, a gente obtém muito mais insights e respostas, muitas vezes, do que falando. Porque a gente não é muito bom, muitas vezes, no falar. A gente pensa uma coisa, fala outra, está irritado, entona de outra forma e aí vai. Sem falar com as máscaras sociais, né? As máscaras sociais ainda entra outra questão. Mas aqui a Sabina ela fala muito da primeira linguagem, que não é a verbal, nem nos seres humanos, nem nos animais. E ela fala também do choro, do quanto o choro primeiro é só um reflexo e depois a criança começa a elaborar o que ela está querendo passar de mensagem, o que ela está querendo obter com aquele tipo de choro. E aí a mãe, ou a cuidadora, enfim, a pessoa que cuida da criança mais próxima, ela começa a entender qual tipo de choro que a criança tem, se ela está com fome, se ela quer colo, se ela quer proximidade, sabe? Ela começa a entender essa linguagem, observando, ela começa a entender. E depois ela aborda as primeiras palavras, né, com aquela indagação. Será que a criança ouve o adulto e faz as suas primeiras linguagens orais, digamos assim, com a fala, mas não exatamente já com a linguagem verbal? Será que ela vai querendo entender isso? Ou será que ela mesma coloca de uma forma inconsciente letras? E aí ela fala da importância da música também, como uma linguagem não verbal, e do quanto a música também no início ela não é elaborada e depois ela vai sendo elaborada. Ela não é exatamente uma arte, sim uma expressão da psique. Então ela vai trazendo muitas informações aqui que talvez para quem, né, para muitos seja muito óbvio, mas eu acredito que para a maioria das pessoas não é. Tanto é que a maioria das pessoas foca muito em traduzir, interpretar e entender o que a pessoa quis dizer, o que ela quis falar com aquela fala. Eu pouco vejo, raramente vejo alguém preocupada em interpretar o que a pessoa está querendo falar com aquela ação, com aquele gesto, com aquele olhar, com aquela respiração. Nossa, e o corpo fala e fala muito, de mil formas. E às vezes o tom da voz está falando mais do que exatamente as palavras. Então, assim, ela vai indagando lá pela criança, né? Como é que ela começa? Então, ela balbucia as primeiras letras, né? E aí, por exemplo, uma criança que fala a letra P, ela fala só o P. Aí o adulto vê o P e já diz papá, né? E aí a criança em pouco tempo consegue, pelo relato dela aqui, num exemplo que ela coloca, em pouco tempo a criança consegue falar papapá. Não papá, porque para ela não tem essa limitação e o sentido da palavra específico não tem. É simplesmente uma expressão do P, que foi se estendendo. Depois ela aprende o papá, mas provavelmente sem ter menor noção do que significa o papá. E a intenção dos adultos, e muitos interpretam como ela falando
papá, porque papá é o papá. Então, assim, eu sei que parece muito filosófico isso, mas no dia a dia isso é extremamente importante, porque se a gente dá uma atenção para esse diálogo, né, e não verbal, e olha bastante com uma atenção muito focalizada para essa parte do livro da Sabine Spiering, sobre a Sabine Spiering, com textos dela, enfim, né, o livro de autoria da Renata Udler. Se a gente olha especificamente para essa parte, a nossa abordagem de ver e de perceber e de analisar, sobretudo de fazer análise, né, de uma fala, ela muda totalmente, porque nem sempre é a palavra o que fala mais. Muitas vezes a gente vai lembrar de alguma coisa que aconteceu lá no passado e a gente lembra das gotas que caíam do telhado, a gente lembra do cheiro da fruta que estava na nossa mão quando nos deram uma notícia ruim, a gente lembra de coisas. A nossa mente e o nosso inconsciente associam situações e sensações e sentimentos a outras formas de linguagens e a outras formas de sentir, outras formas sensoriais, outras formas de perceber. Não necessariamente, e na maior parte das vezes, não é a palavra em si, e sim a formação dessa linguagem através de gestos, através de um elemento, tipo assim, tem um óculos e a criança olha, né, para o óculos enquanto está acontecendo algo e ela associa aquele óculos àquele algo que está acontecendo. Então essa associação é muito forte, essa comunicação não verbal é extremamente forte, até porque lá no inconsciente a nossa comunicação é o símbolo. O símbolo G realmente ele representa aquilo, aquele algo. Então a gente, se não chegar no símbolo, não consegue interpretar a linguagem simbólica do inconsciente quando alguns elementos vêm à consciência, vêm à tona. Então, assim, é muito importante essa parte da Sabina. Recomendo demais esse livro para quem é estudante de psicanálise, estudante de análise junguiana, para quem é estudante das questões da nossa mente, para quem quer entender também o contexto histórico de como surgiram vários conceitos que depois foram sendo aprimorados, né, pelas áreas da linguística, pelas áreas da neurociência e tantas outras áreas que foram aproveitando conhecimentos que vieram, alguns deles, da Sabine Spiering. É isso. Muito sucintamente, dei minhas primeiras impressões, mas a gente vem com mais impressões aqui dessa leitura, porque é uma leitura que é para ler e reler. E não é difícil de entender, mas é complexa. A gente tem que ficar imaginando isso na nossa percepção aqui cognitiva, né? A gente tem que realmente entender internamente esse processo na gente.